Olá, aluno Uninter, eu sou o professor Eusério, tutor de matemática dos cursos de bacharelado e licenciatura. A nossa aula de hoje é resolução de exercícios das aulas 5 e 6 sobre função composta. Mas antes de falar de função composta, eu quero só relembrar o que é a função, como que é a função, como funciona a função. Então aqui eu tenho um conjunto A, um conjunto B, e os elementos de A vão se relacionar com os elementos de B através de uma função, né? Uma f de x, pode ser no caso f de x, é g de x. Bom, para não confundir a f de x e a g de x, eu vou colocar uma outra letra aqui, ó, h de x. Então, h de x, vamos supor que seja 2x. E aqui eu tenho um dos elementos, seja o número 3. Tá. Então, como é que vai ser essa relação? H de x é 2x. Então, ele vai se relacionar como? 3 se relaciona com 2 vezes 3, 6. Se tivesse o 4 aqui, o elemento 4, se relaciona com qual elemento de B? Vamos fazer o cálculo. 2 vezes 4, 8. Isso é a função. Agora, o que ele está querendo é f de g de x. Tem mais uma função aqui. O conjunto C. E os elementos, ele vai fazer a h de x e depois vai fazer uma outra função aqui, vai ligar aqui. Então, vamos dar um outro exemplo aqui. Eu já tinha a f, a g, a h, colocar i de x. E vamos supor que fosse a i de x, seja 3x. Então, o 6 se relaciona com que elemento de C? 3x, 3 vezes 6, ele vai se relacionar com o 18. E o 8? 3 vezes 8 vai ligar com o 24. E isso é a função composta. Só que ele quer direto aqui, ó, não com essa passagem. Assim, ó. No caso, ele quer uma i de h de x, certo? Ele vai fazer assim, ó, i de h de x. Então, calcula primeiro h de x e direto. Mas ele quer a lei não assim, ó, 2x e 3x, ele quer direto já. Como seria direto 3 e o 18? Não foi vezes 2 e vezes 3? Nesse caso, essa i de x seria 6x. Então, um exemplinho bem fácil aqui para você entender o que vai acontecer aqui, ok? E também mais uma coisa. A gente não faz isso aqui, ó, f de x com todos esses diagramas. Não, a gente faz só álgebra. Eu só fiz isso aqui para você entender o que é que vai acontecer, ok? Então, vamos apagar esse quadro e agora trabalhar só a álgebra. Então, eu escrevi aqui resolução. Letra A, f de g de x. Bom, antes eu vou tirar um pouquinho esse g e deixar x. E copiar isso aqui, ó. Deixar um xão aqui, um espaço grande. X ao quadrado mais 2 vezes x menos 1. Eu deixei um espaço aqui, ó, de propósito, tá? Por quê? Porque o que eu quero, na verdade, é isso aqui, ó. F de g de x. Então, onde tem x, eu vou colocar g de x. Onde tem x, eu vou colocar g de x. Então, aqui g de x. E aqui, g de x. Ok? Acabou? Não. Calma. Isso aqui vai ser igual. Para fazer o cálculo, ao invés de escrever g de x, eu escrevo o que é igual a g de x. X menos 5. Está elevado ao quadrado, não esqueça dos parênteses.
x menos 5 ao quadrado, mais 2 vezes x menos 5, coloca parênteses, tem multiplicação. E, finalmente, o menos 1. Então, é isso. O resultado disso é a resposta da f de g de x. Então, vamos ver. Tem que fazer esse cálculo. Vamos fazer um rascunho do lado. X menos 5 ao quadrado. Lembram? Produto notável? Quadrado da diferença. Se não lembra, eu vou fazer aqui, ó. O que acontece com x menos 5 ao quadrado? Eu vou aplicar uma distributividade. X vezes x, x vezes menos 5, menos 5 vezes x e menos 5 vezes menos 5. Então, vamos ver o que dá. X vezes x, x vezes x, né? Agora, x vezes menos 5. Aqui tem o mais, ele está implícito aqui o mais, então mais com menos é menos. X vezes 5. Agora eu já fiz o x. Agora eu vou fazer a distributividade do menos 5 com esses dois elementos aqui. Aqui também tem o mais implícito. Então, menos com mais, menos. 5 vezes x, 5 vezes x. Menos 5 vezes menos 5, menos com menos é mais. E eu vou escrever 5 vezes 5. Ok? Vamos terminar esse cálculo. X vezes x, x ao quadrado. Esse menos x, x vezes menos 5 é menos 5x. X vezes 5, menos 5x. E 5 vezes 5 é 25. Acabou? Não. Tem termos que tem partes literais iguais. Eu tenho que juntar tudo. Igual a x ao quadrado, menos 5 com menos 5, duas dívidas. Menos 5 com menos 5 é menos 10x, mais 25. Então, está aqui, ó. O quadrado de x menos 5 é x ao quadrado, menos 10x, mais 25. Então, eu vou substituir aqui, ó, aquele elemento, aquele resultado, no lugar de x menos 5 ao quadrado. X ao quadrado, menos 10x, mais 25. Mais, essa distributividade agora. Mais com mais é mais. 2 vezes x, 2x. Mais com menos é menos. 2 vezes 5, 10. E o menos 1. Tem termos com partes literais iguais? Tem o x com x e tem esses números inteiros aqui, né? Então, é igual a x ao quadrado, menos 10 com mais 2, devo 10, pago 2, menos 8. X. Mais 25 com menos 10 com menos 1. Mais 25 menos 10, mais 15. Menos 1, mais 14. E esse é o resultado de f de g de x. Ok? Vamos agora à letra B? É igualzinha. Igualzinha não, parecida. Vamos lá então. Vou apagar esse quadro. A g de x, eu tenho x menos 5. Era x menos 5, agora f de x menos 5. Por quê? Porque eu quero fazer a g de f de x. Então, vamos calcular. Ao invés de escrever esse f de x, eu escrevo x ao quadrado, tudo isso. Então, é g de x ao quadrado mais 2x menos 1. Pode escrever assim ou pode escrever assim, tanto faz. Agora, f de x, vamos escrever de novo aqui, x ao quadrado
mais 2x menos 1. E isso aqui só é f de x. Tem que colocar o menos 5. Então, quanto vai ser? Tem termos com partes literais iguais? Só ser menos 1 com o menos 5. X ao quadrado mais 2x menos 6. E essa é a resposta de g de f de x. Não precisou rascunho nenhum. Ok?